torne-se membro. A live da semana que vem já vai ser só para o grupo de membros e essa aqui vai ficar privado para o grupo de membros. Então torne-se membro, vire membro do canal. Muito se fala sobre a patrística, né, nesse caso, porque aí, né, logo após esses acontecimentos, isso vai se desenvolvendo, né? A gente começa a ter aí, à medida que a gente vai se afastando do acontecimento histórico da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, certas pessoas vão ouvindo por tabela e tem gente que começa a dizer suas próprias coisas a respeito de Jesus Cristo, né? E aí começa a ter, né, aquelas primeiras heresias e contra, né, uma espécie de escudo e de reação a isso aí surge a patrística, né? E aí é possível encontrar quem leia os textos patrísticos e entenda tudo o contrário, inclusive, né? Por exemplo, dizendo que os pais da igreja não acreditavam na presença real de Cristo na Eucaristia, né? Então eu queria que você falasse aqui pra gente, né, Conde, como é que os cristãos primitivos viam a Eucaristia e como é que a gente pode verificar isso? Olha, já começa na carta de Paulo. 1 Coríntios 11, ele fala perfeitamente, quem não comer, né, nem comer quem comer do corpo de Cristo e beber indignamente do seu corpo, do seu sangue, vai comer e beber da sua própria perdição. Ele já fala sobre isso, né? Você tem a referência bíblica, e todas as referências bíblicas relacionadas à presença real de Cristo já começam pelo próprio Cristo. Cristo nunca corrige ninguém quando ele diz, olha, meu corpo e meu sangue são comidas verdadeiras. Ele não corrige ninguém. O pessoal começa a acreditar, inclusive, que ele é canibal. E, inclusive, nos primeiros séculos da igreja, os cristãos eram perseguidos de canibalismo. Por quê? Porque falava de comer o corpo de Deus, de beber o sangue de Deus. Então veja, por exemplo, você tem menções bíblicas relacionadas à presença real de Cristo. O próprio Cristo fala, este é meu corpo, este é meu sangue. Ele não colocou de forma figurada. Quando ele diz, quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue não entrará ao reino dos céus, ele não está falando de forma figurada. Quando ele fala isso, muitos judeus se afastam dele, senão esse cara é doido, não dá não, né? E inclusive os apóstolos falam, o que você está falando é muito forte, né? É muito forte. Mas ele explica o que significa isso na prática, que na verdade a Eucaristia é um elemento sobrenatural, não é um elemento natural. Quando nós consumimos o corpo e o sangue de Cristo, nós não estamos consumindo. Você tem, evidentemente, as aparências do pão e do vinho consumindo, mas o consumo, digamos assim, a forma como Cristo se oferece a você, né, não é uma forma cruenta, né, e ele não se consome. Né? Você, por assim dizer, é alimentado, mas ele continua o mesmo. Mas aqui nós estamos falando de um elemento sobrenatural, de um elemento divino. Eu estava vendo um pastor, cujo nome não vou citar, mas ele me parece uma pessoa muito asquerosa, porque ele é muito presunçoso e mostra um QI 83 para baixo, em que ele começou a falar da Eucaristia dizendo assim, olha, a Igreja Católica quer te convencer que você come algo sentindo que é pão, vendo que é pão, um vinho sentindo que é vinho, bebendo que é vinho, né? E ele está dizendo que aquilo ali tem a presença de Deus. Olha, esse argumento que ele utiliza para negar a Eucaristia seria também um argumento para negar o próprio Cristo. Porque, vejamos, olha, aquele sujeito tem cara de homem, tem olhos de homem, é carnal. Né? Sim, sim. Ele come. Deus e ainda morre, né? Deus, ainda diz que é Deus. Então, pronto, porra. Então não acredita nem em Cristo, porra. Então, aí vamos lá. Aí nós temos a questão bíblica, né? A questão bíblica. Existem os autores patrísticos, em geral, eles são unânimes em afirmar essa presença. É claro que quando nós falamos de presença real, né, a terminologia é presença real mesmo, ou seja, você está comendo verdadeiramente o corpo e bebendo o sangue de Cristo aberto por vinho, tá? Agora, é claro que isso diferencia do conceito da transubstanciação. Isso é uma briga entre os ortodoxos e os católicos romanos. Para os ortodoxos, a interpretação da transubstanciação seria uma espécie de racionalização de um fenômeno, por assim dizer, espiritual.
Veja que a igreja, quando ela quer explicar isso, ela quer explicar de forma teológica, embora a diferença seja mínima, né? Porque no final das contas, sim, nós acreditamos que estamos comendo o corpo de Cristo, bebendo seu sangue. E observem que quando nós temos o rito eucarístico, nós temos que perceber uma coisa também interessante, que o rito eucarístico é uma substituição do antigo rito de sacrifício judaico que havia no templo. As pessoas não percebem que o corpo místico de Cristo, que é a igreja, ela é um templo espiritual, ela não é um templo feito por mãos humanas, como se diz, né? Mas sim um templo espiritual, e ela tem um rito de sacrifício. Então, por exemplo, esse rito de sacrifício significa o quê? Que, vamos lá, os judeus sacrificavam um cordeiro, né? Que era também um bode expiatório, né? Sacrificavam um cordeiro, se não me falha a memória. E nós sacrificamos um cordeiro também, de alguma forma. Mas por outros meios, por meios incruentos. E Deus, se oferecendo como o cordeiro que afasta o pecado do mundo, ele está reproduzindo um velho rito judaico e ele está introduzindo um novo rito, mas com os mesmos aspectos simbólicos de presença. Ou seja, que, na verdade, o rito eucarístico é um rito perfeito, porque longe dos velhos ritos que não satisfazem Deus, é o próprio Deus se oferecendo o sacrifício. E isso é impressionante. Isso é uma cachaçazinha, é? Não, água. Eu tô tentando... Cara, tivesse virando a garrafa, meu irmão. Não, eu tô tentando tomar 3 litros de água por dia. Mas faz bem. Eu gosto também de beber água. Faz bem. Eu conheço Só que aquele negócio que, principalmente quando você mora num frio como eu moro, né, velho? Tipo, tá menos não sei quanto lá fora, você termina esquecendo de beber água, porque você não fica com calor, com sede, tá entendendo? Você fica com fome. Eu vivo num clima fudido de quente, mas enfim. Mas então, só voltando à questão da Eucaristia, a Eucaristia, ela tem aspectos rituais, e existe, inclusive, um livro que eu posso indicar para vocês, de um autor americano chamado Brent Pitre, chamado As Raízes Judaicas da Eucaristia. Então, tem muitos aspectos da Eucaristia que remontam ao simbolismo do templo, ao simbolismo da ritualidade, né, do templo que se sacrificava animais, né? Sacrificava animais. E por que o cordeiro? Porque o cordeiro, né, como o bode expiatório, ele canaliza todos os pecados. O judeu ele tinha essa tradição, né, do bode expiatório. E Jesus Cristo é o nosso bode expiatório. E ele se oferece sacrifício e se atualiza sempre no sacrifício. Eu já vi gente protestante dizendo, né, que Jesus Cristo só fez um único sacrifício. Sim, isso não mudou nada, né? Nós estamos reproduzindo o mesmo sacrifício, e ele está lá sacrificando por você, né? Mostrando que Deus é capaz de se doar para você e mostrar o verdadeiro sacrifício que é ele próprio, né? É uma coisa realmente muito maluca, mas é interessante. aliás, o rito sacrificial do bode expiatório, ela não é um rito judaico, ela é um rito universal. Vocês já perceberam isso? Porque, por exemplo, se vocês pegarem os povos pagãos, quando eles faziam sacrifícios humanos, aquilo ali é um sacrifício do bode expiatório. É um sacrifício expiatório. O sacrifício expiatório, ele é universal. Ele é universal. Aliás, tem uma obra do René Girard que fala sobre isso, né? O René Girard fala sobre essa questão do bode expiatório, né? Então, Deus, ele se oferece em sacrifício num rito que nada pode dar a ele, mas que ele mesmo se dá em sacrifício. E ele se dá em sacrifício o quê? Nas formas do pão do vinho, como ele mesmo falou. Então, isso é bíblico. E claro, eu não lembrarei, eu não teria, assim, não me recordaria a princípio de algum autor protestante. Parece que dizem que Cipriano de Cartago cita a Eucaristia, tá? A missa, a Santa Missa. Eu não sei se foi Cipriano de Cartago, mas agora eu não me lembro. Mas tem alguns autores do século II, III, que mostram a missa como nós entendemos hoje. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal,